A dinastia Shenfen possuía 4 reis com diferentes sobrenomes. Dentre eles estão o rei Yu, rei Wu, rei Yui e o rei Mu. Seus ancestrais seguiram o imperador Shenfen para conquistar a dinastia e fizeram grandes contribuições. O trono era hereditário, e os descendentes poderiam aproveitar a graça para sempre. Agora que a família real estava em declínio, o prestígio e o poder dos 4 palácios reais estavam agora no mesmo nível de igualdade com a família real. O líder do culto estava abrindo um ramo novo do culto do deus maligno, e esse assunto era o único responsável por isso. Um dos reis, enquanto se curvava, disse após ouvir isso que não iria decepcionar seu superior, que no caso era o líder do culto. Enquanto isso, o cara suspeito de antes continuou a se pronunciar. Segundo ele disse que o brilho do grande deus demoníaco iria definitivamente beneficiar todo o território Xuantian, e os fiéis como ele estavam dispostos a dedicar tudo, incluindo sua própria vida, tudo pela grande causa do deus demoníaco. O rei demônio, que estava ouvindo tudo, acabou pensando que realmente isso acabaria sendo uma bagunça, já que tinha muitas outras pessoas por trás das cenas fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, realmente as pessoas não queriam que sua esposa tivesse uma vida mais tranquila. Conforme o loiro, ele disse que daquela vez o líder do culto ordenou a ele para dar ao rei a imagem de Dharma abençoada pelo deus demoníaco. Essa pequena estátua possuía o poder supremo demoníaco do Lorde Demônio, e ela poderia adorada todos os dias, e em momentos críticos, aquilo iria salvar a vida do rei que estava de joelhos. Assim que ele teve essa estátua em suas mãos, ele agradeceu pela proteção, e o protagonista pelo visto conhecia aquela pequena estátua que agora estava nas mãos do rei. Como um demônio incomparável venerável, Lin Qianyun tinha 10 principais generais demoníacos como juniores, e cada um deles era uma superpotência no auge do reino do imperador demônio. E aquele inclusive era o demônio deus júnior do imperador Gorefien, que inclusive era o júnior do cara que era júnior do protagonista. Acho que deu para entender. Ele chegou a pensar que seus juniores estavam fazendo algo para poder derrubar o imperador Gorefien, achando que aquilo era algum tipo de aviso. Pelo visto, essa visão deve ser do passado, onde o protagonista estava repreendendo seu general justamente devido às atitudes que o aprendiz dele estava tendo. Enquanto isso, ele implorava para que o Lorde Demoníaco poupasse sua vida, já que seu aprendiz constantemente vivia causando estragos, e não tinha feito praticamente nada de bom. Se novamente seu aprendiz fizesse alguma coisa, era para o Lorde avisá-lo imediatamente que ele iria dar um jeito. Após isso, o rei reconheceu que não tinha nada errado com a atitude de seus servos em si, e ele apenas achou melhor ver o que iria acontecer nos próximos eventos. Se a tranquilidade da cidade de Fenjin fosse desviada, não seria tarde demais tomar alguma atitude contra eles. A dúvida que ele tinha era se eles por acaso queriam lembrar a Imperatriz Shenfen para que ela se preparasse, ou talvez dar a ela alguns pontos para praticar e com isso ajudá-la a melhorar sua força em vários reinos. Além disso, ele precisava dar um jeito de descobrir como parar essa situação, proteger a ele e a sua esposa confortavelmente daquela vida comum. Se ele soubesse, ele teria levado com ele 2 generais demônios para fazer as coisas, para que assim ele não precisasse fazer isso com suas próprias mãos. Como estava começando a ficar tarde, o protagonista acabou achando melhor voltar para casa, e quando ele tivesse um tempo, iria ir ao palácio treinar a Imperatriz insatisfatória. Nesse momento, o jovem Lorde Demônio acabou viajando demais em seus pensamentos, e basicamente no final dessa viagem toda ele dava uma técnica poderosa de uma pílula de medicina para a Imperatriz. Voltando para a casa do casal, ela estava começando a ficar preocupada com seu marido, já que ele ainda não havia retornado para casa, o que fez ela pensar se tinha acontecido mais algum tipo de tumulto. Ela até chegou a chamar aqueles causadores de problemas de ratos fedorentos, dizendo que iria dar um jeito de limpá-los, que seria no caso os deletar o mais rápido possível. Até mesmo ela estava confusa se saía ou não para poder procurar por ele, já que ele poderia acabar voltando para casa nesse tempo que ela estivesse fora. Ou talvez ela poderia movimentar todas as 6 seitas justamente para procurar na cidade inteira, e isso tudo somente para ver se seu marido estava em segurança. O que esses dois são capazes de fazer um pelo outro chega a me dar um pouquinho de inveja. Depois que ela disse isso, ela ouviu seu marido chamando por ela, e por fim o Lorde Demoníaco havia finalmente voltado para casa. Brigando com ele, ela perguntou onde foi que ele tinha ido para ter voltado somente agora, e nos pensamentos dele ele reconheceu que ela com certeza estava com raiva, já que ela só chamava ele de fantasma quando estava com aquele temperamento. Felizmente, ele estava preparado para uma situação como aquela, e entregou para sua querida esposa um tipo de presente. Assim,
assim que ela abriu, ela avistou um tipo de decoração para o cabelo. Eu realmente não faço ideia do nome disso. Ela em seguida perguntou ao seu querido marido para que ele tinha comprado aquilo e, segurando as mãos dela, ele perguntou se ela por acaso se lembrava daquela mesma data, mas há 10 anos. Foi justamente na margem de um rio chuvoso que eles se conheceram pela primeira vez, e pelo visto ela se lembrava, sim, do ocorrido. Naquele dia, ela tinha somente 16 anos, e acabou sendo importunada por alguns gangsteres, e assim que ela correu para se salvar, ela acabou esbarrando no protagonista, e ao cair no chão, o mesmo estendeu sua mão para poder ajudá-la. Com isso, eles pularam no lago para se esconder e foi aí que ambos começaram um relacionamento, e aquele dia foi simplesmente único para ambos. Ele procurou por um longo tempo por um presente, até que finalmente encontrou aquele grampo de cabelo em forma de fênix para poder dar a ela como presente de aniversário. Embora fosse apenas um grampo comum, ele esperava do fundo de seu coração que sua esposa não achasse ruim, mas pela reação que ela teve logo depois disso, é fato que ela simplesmente adorou. Com lágrimas em seus olhos e se referindo a ele estava achando que ela iria simplesmente pular em seus braços para agradecê-lo, mas aconteceu totalmente o oposto disso. Isso porque ela perguntou logo após isso onde foi que ele tinha conseguido dinheiro para poder comprar aquilo, e logo ele começou a buscar por uma desculpa. Ela até perguntou se ele por acaso estava escondendo suas economias dela, e ele revelou que tinha guardado algum dinheiro para poder comprar aquele grampo de cabelo para ela naquele dia. A divina dama então perguntou por que comprar aquela coisa já que estava bem difícil de fazer dinheiro nos últimos dias, mas isso não quis dizer que ela não tinha gostado do seu presente, ela só estava preocupada mesmo. Ela até mesmo comentou algo sobre comprar algumas peças específicas, talvez de tecido, e fazer algumas roupas decentes para seu marido, e por fim os dois acabaram dando-se recompensando após isso. Mas digamos que as pessoas acabaram vendo aquela cena, e assim que eles perceberam isso, ambos ficaram congelados por um tempo com vergonha do ocorrido, e em questão de pouco tempo eles tinham entrado em suas casas. Mais tarde, ainda naquela noite, o protagonista estava fazendo uma massagem nos pés de sua esposa para relaxar um pouco. Enquanto a divina dama aproveitava a massagem, ele comentou que aquela técnica era algo que ele tinha aprendido e dedicado bastante tempo para dominar, garantindo assim que ela estivesse cheia de energia todos os dias. Além do que, ela já era saudável, tinha a pele lisa e sequer tinha acnes, ou seja, perfeita. No final de tudo isso, a lua pelo visto ficou emburrada com a situação, e por fim avistamos o protagonista descansando ao lado de sua esposa. Nos pensamentos dela, ela dizia que aquele grampo de cabelo era muito mais precioso do que tesouros raros apresentado pelos príncipes e ministros no banquete anual de aniversário. Com certeza ela iria guardá-lo para sempre consigo, e se aproximando de seu marido, ela disse que o amava, e por fim deu um beijo de recompensa para seu precioso companheiro, indo dormir logo após isso ao lado dele. Na manhã seguinte, enquanto o jovem protagonista estava em seu trabalho fazendo algumas esculturas, que inclusive era justamente da sua esposa, uns caras folgados acabaram chegando depois disso para importunar a paz do Lorde. Os insetos gritavam perguntando onde estava o dono da loja, e ele percebeu que eram os estrumes do 6º departamento. Em seguida ele fez uma pequena análise do nível que aqueles insetos estavam em seus cultivos, chegando a reconhecer que o nível só estava decaindo cada vez mais. Por fim ele resolveu se levantar para ver o que eles queriam, e logo estava na presença deles, perguntando o que eles estavam procurando. Segundo os estrumes de mosca, eles estavam investigando o caso anterior da tentativa de ter apagado a princesa da história, e isso era uma ordem direta da rainha. Logo, o Lorde perguntou então se eles por acaso não tinham ido para o lugar errado então, e eles disseram que depois da investigação, ele desconfiava que o protagonista tinha alguma coisa a ver com aqueles apagadores de arquivo. Isso deixou o mesmo simplesmente revoltado ao ter ouvido isso, mas resolveu se segurar, e fingindo uma cara de pobre coitado, ele disse que pelo visto o inseto estava enganado, já que uma pessoa comum como ele no nível 6 da fundação não era capaz de fazer tal coisa. Aparentemente, o estrume disse algo que não devia, o que deixou o protagonista simplesmente revoltado, liberando assim uma parte de sua energia demoníaca, o que fez com que os estrumes ficassem assustados, se preparando para o pior. Mas para não piorar ainda mais a situação, ele resolveu dissipar sua energia, e apesar de ser uma boa deletar eles da história, era melhor deixar isso de lado para não piorar ainda mais os problemas para ele e para sua esposa. Enquanto os insetos se perguntavam o que foi que tinha acontecido, o protagonista dizia consigo que sua esposa adorava morar naquela cidade, então pelo bem dela,
Ele tinha que se segurar, mas chegaria a hora que ele poderia deletá-los da história na calada. Se referindo à escória novamente, ele disse que um pequeno negócio era somente um pequeno negócio, e ele não tinha aberto naquele dia, então não tinha dinheiro e poderia acomodar um ou dois, e quando ele voltasse ele pegaria o dinheiro. Isso, pelo visto, deixou o resto de lavagem simplesmente revoltado, dizendo que ele não tinha tanto tempo livre assim para esperar pelo protagonista, já que tinha muitas lojas que ele ainda não tinha visitado. Como a mosca de múmia não poderia esperar para ver se o Lorde iria realmente voltar para poder entregar o dinheiro para eles, ele até chegou a tentar assegurar que ele iria trazer o dinheiro. A ordem em seguida foi justamente para levar o protagonista para o departamento da prisão dos 6. E por fim avistamos o protagonista imobilizado por livre e espontânea vontade para um bem maior. Pela sua esposa, ele tinha que se segurar, mas estava bem complicado. No entanto, ele iria esperar somente até a noite, e pelo visto, na noite as coisas seriam diferentes. Apesar de tudo, inicialmente o protagonista só pretendia deletar o cara da história, mas, graças ao seu alvoroço todo, ele iria caçar a família inteira do inseto como punição pelo infortúnio à sua paz. Uma coisa era fato, ele iria dizer olá para seus familiares no inferno, conforme o protagonista tinha dito, e pelo visto havia 18 níveis lá, e ele deixaria que o inseto aproveitasse o fogo ardente milhões de vezes, até permitir que ele reencarnasse como um porco. Mal esse inseto sabia que o que aguardava ele era muito pior do que ele poderia suportar em vida, mas seria forçado a suportar por quase uma eternidade. Era mais do que claro que esse resto de lavagem estava simplesmente armando para o protagonista ser acusado da tentativa de apagar a princesa, só para ele poder ganhar uma boa recompensa de seu superior, o que era o pior erro que ele poderia ter cometido. Enquanto isso, na casa do casal, a divina dama estava cuidando das coisas de casa, e após trabalhar bastante, ela havia finalmente terminado parte de seus afazeres. Conforme a divina dama olhava para uma peça de tecido que, pelo visto, tinha o cheiro de seu marido, ela começou imediatamente a aproveitar aquele cheiro. Não demorou muito até que ela percebesse alguém batendo na porta, e por fim foi ver quem era, e assim que ela abriu a porta perguntando por quem a pessoa estava buscando, avistamos outros dos insetos de antes. Eles estavam buscando justamente pela residência do protagonista, e ela, ao dizer que era ali, perguntou o que os porcos gostariam, e na maior ignorância, eles disseram que o marido dela era suspeito de ter algo a ver com a tentativa de deletar a princesa da história. Se ela quisesse que seu marido fosse liberto, era para ela levar o dinheiro para o departamento da prisão dos 6 para que eles libertassem o marido dela, e não era para ela se atrasar. Eles ainda tiveram a audácia de acelerar ela, já que eles tinham muito mais pessoas para importunar, e até mesmo ela se perguntou como foi que isso tudo acabou acontecendo, ainda mais por ser do 6º departamento. Aparentemente, a taxa de criminalidade naquela cidade podre definitivamente seria incapaz de reduzir, principalmente enquanto existissem insetos como aquele. Além de seu marido ter sido preso injustamente, eles ainda estavam coletando dinheiro pelas costas dela, ou seja, eles todos serviam a ela como imperatriz, o que foi o maior erro ainda que eles poderiam ter cometido. Ainda tinha alguns canalhas na corte pelo visto, e por ousarem tocar em seu homem, eles mereciam nada menos do que ser deletados da história. Mas o que ela poderia fazer agora era justamente salvar seu marido primeiro, e deixaria o palácio lidar com isso por enquanto. E após procurar, ela achou a caixa onde eles guardavam suas economias. Colocando dinheiro bastante para poder libertar seu companheiro, ela ativou uma habilidade logo depois disso. Habilidade essa que foi lançada em seguida, criando assim uma forma de pássaro. Agora, o que essa habilidade faz, eu ainda não sei também. Já na prisão em si, avistamos o protagonista sendo jogado lá como se fosse simplesmente um pedaço descartável de alguma coisa que não valia nada, e ele até entrou no jogo fingindo estar desesperado, dizendo que tudo era uma injustiça. Ao lado dele, pelo visto, estava alguém que tinha sido acusado de manter contato com o inimigo por meio de carta, mas o cara era simplesmente analfabeto. Já do outro lado dele, tinha um que foi acusado de espiar o banheiro feminino, mas ele era simplesmente cego, enquanto o outro tinha sofrido um acidente ainda quando criança e não tinha o movimento das pernas, mas foi acusado de ter invadido a casa oficial e roubado a mesma. Ou seja, tudo que eles estavam fazendo era acusar qualquer um tudo somente para poder conseguir ganhar dinheiro em cima dos honestos, e se a família do protagonista não levasse a ele 100 taels de prata, era para ele simplesmente esquecer de sair dali. Mas o Strume não precisava se preocupar, pois a esposa dele iria dar um jeito de levar o dinheiro para eles, e esse rato de laboratório merecia definitivamente o pior tipo de castigo possível. Enquanto isso,
nos pensamentos do Prota, ele dizia consigo que assim que a esposa dele soubesse de tudo, aquele dinheiro seria definitivamente o lembrete da escória. Por falar na esposa, foi justamente ela quem tinha chegado logo depois disso, e o protagonista estava esperando para ver como sua mulher estava. Enquanto sua esposa corria em sua direção com o dinheiro em mãos, o protagonista dizia para que ela não se preocupasse, pois ele estava bem, mas o pior ainda estava por vir. O resto de lavagem acabou comentando que o protagonista era realmente bem abençoado por ter uma esposa como ela, e disse algo que definitivamente não devia após isso. Isso definitivamente causou uma ira enorme no Lorde Demoníaco, e ele começou a se perguntar se não tinha como simplesmente apagá-lo da história em questão de segundos sem deixar que sua esposa descobrisse quem ele era de verdade. Assim que ela entregou o dinheiro para o inseto, ela pediu para eles libertarem logo seu marido, e até mesmo ela dizia que uma escória do Departamento dos Seis estar fazendo isso era realmente uma pena para a dinastia Shenfen inteira inclusive. Era hora de limpar aqueles vermes e suas famílias, e pelo visto os pensamentos da Divina Dama estavam condizentes com os pensamentos do protagonista também. Na hora da história colocar suas mãos no dinheiro, as mãos dele tocou propositalmente as mãos da Divina Dama, e ela percebeu imediatamente a malícia no rosto do inseto, tirando suas mãos imediatamente após isso e perguntando o que o porco estava fazendo. O estrume ainda teve a audácia de dizer que o marido dela havia tido mais colaborações com o inimigo, e isso tudo ele armou de última hora ao ver a beleza da Divina Dama, e disse que somente o centael de prata definitivamente não seria o suficiente. Nos pensamentos da escória, só passavam coisas ruins, desnecessárias ser mencionadas no vídeo, e ela perguntou o que mais ele gostaria então. A resposta foi que se ela fosse com ele e se tornasse sua serva, ele definitivamente pensaria em deixar o protagonista ser liberto, e isso deixou ele simplesmente revoltado, chegando finalmente no seu limite. A Divina Dama perguntou ainda se por acaso o estrume de mosca não se importava que seu chefe iria punir ele quando descobrisse que ele usava seu poder para ganhos pessoais. Como resposta, ele foi simplesmente irônico dizendo que estava morrendo de medo, e pelo visto a Divina Dama acabou acreditando nisso e pediu para que eles então libertassem seu marido. No entanto, o chefe dele era justamente seu tio, então não tinha como ele de fato ter medo, e os dois aqui tiveram o mesmo pensamento: eu não consigo mais suportar isso. Fazer esse tipo de coisa com meu marido, ou esposa no caso dele, mesmo que fosse revelado a identidade deles, eu devo cortar esses insetos em várias partes primeiro, e explicaria o ocorrido depois. Formando uma magia de fogo para acabar com o inseto, a princesa estava prestes a deletá-los da história, e ela não poderia deixar o estrume ser deletado da história rapidamente, e faria com que ele sofresse bastante. O mesmo se aplicava ao protagonista, e ele iria usar a força que ele possuía para quebrar todos os ossos possíveis do corpo da escória, fazendo com que ele virasse simplesmente uma piscina de resto de lavagem. Antes que o pior acontecesse, alguém apareceu depois disso, dizendo que pelo visto as pessoas ali, no caso as escórias, sabiam das leis e ainda assim quebraram as mesmas. A pergunta que foi feita a seguir foi se eles ainda tinham a lei do reino em seus olhos, e ainda mais, a imperatriz. As escórias, ao ouvirem isso, tiveram a visão desse jovem entrando na prisão, e imediatamente o resto de lavagem perguntou quem era que ousava entrar no Departamento dos Seis daquele jeito, e era para que seus comparsas o prendessem. No entanto, esse jovem não estava sozinho, e esse senhor que estava soltando fogo pela cabeça de tanta raiva que ele estava, deu um belo de um tapa na cara da escória, e esse era exatamente o tio desse ser descartável. Recebendo mais um tapa, seu tio ordenou que ele colocasse seus olhos para o chão e se curvasse, e logo o estrume o fez, pedindo perdão em seguida, mas isso definitivamente não deveria ser poupado, e no meu ver ele deveria receber a pena máxima. Ele continuou apanhando depois disso, e tanto o Lorde Demoníaco quanto a Imperatriz cessaram suas auras, tanto maligna quanto angelical, para não acabarem sendo descobertos. O jovem tinha chegado pelo visto na hora certa, e esse jovem ainda comentou dizendo que o pedaço de escória definitivamente era realmente um pedaço de escória. Além disso, a corte já tinha pegado os suspeitos, mas esse resto de lavagem aproveitou a oportunidade para lucrar pelas costas dos superiores, o que fez com que a reputação da Imperatriz fosse manchada por causa disso. Tanto o tio quanto o resto de lavagem estavam de joelhos agora, e foi ordenado para que derrubassem as escórias, ou pelo que entendi, deletassem-nos da história. Assim que ele olhou na direção do casal, ele percebeu justamente a presença da Imperatriz, o que deixou ele completamente assustado, com medo do que poderia vir depois disso. Depois disso, ele pediu desculpas pelo ocorrido aos dois, mas ele sabia da identidade da Imperatriz. Além do que, por causa daqueles estrumes,
uma catástrofe quase acabou acontecendo. A imperatriz então se referiu ao jovem Lorde e disse que coisas absurdas como aquela, onde a opressão das pessoas boas somente para ganhos pessoais, aconteciam debaixo dos pés da imperatriz, e perguntou se ele queria que ela esperasse que as pessoas da cidade vivessem o dia inteiro tremendo por causa disso. Mas segundo o jovem, os dois não precisavam se preocupar com isso, pois eles definitivamente iriam punir o tio e o sobrinho do que eles estavam fazendo, e iria dar uma explicação tanto para eles quanto para a cidade inteira. Ela então perguntou se realmente tinha somente 2 deles que estavam fazendo isso, e ele respondeu apenas que ela estava certa, e que tal coisa deveria ser erradicada. E pela cara do protagonista, até ele estava admirado com a atitude da sua esposa pelo visto. Ele deu um conselho para sua esposa logo depois disso, já que o jovem na frente deles definitivamente era alguém importante, e digamos que era bom que ela tomasse cuidado também com suas palavras. Reconhecendo que ela acabou exagerando um pouco no jeito de falar com o jovem Lorde, ela acabou disfarçando um pouco, mas, na verdade sabendo bem que ele era um dos serventes dela. Como o jovem Lorde era bem sensível, ele perguntou para sua esposa se não seria possível que eles devolvessem o dinheiro que sua família estava guardando. Afinal, assim que ela fez a pergunta para o jovem Lorde se ele poderia devolver as economias de sua família, e ele respondeu que esse tipo de coisa deveria simplesmente ser devolvida em dobro. Ou seja, eles devolveriam para eles 200 taels de prata, e deu imediatamente a ordem para levarem para o casal os 200 taels, e isso iria inclusive ser reduzido do salário dele mesmo. Nem mesmo o protagonista estava acreditando que tinha sido tão fácil assim, mas no caso dela, parece que ela já estava esperando por isso, e ambos agradeceram ao jovem Lorde por causa disso. Finalmente em paz com seu marido, agora eles poderiam voltar para casa em segurança. E por falar em casa, avistamos ambos finalmente com um pouco de sossego após tamanha tempestade que eles haviam passado. Preocupado com a segurança da sua querida companheira, ele disse que ela estava assustada e quase foi apagada da história por causa daqueles insetos. Mas ela disse em seguida que, com seu marido ao seu lado, ela definitivamente não tinha com o que temer, e ambos pensaram agora que a família Tianlao seria finalizada depois do que aconteceu. Conforme a cabeça dos dois estava cheia devido às tribulações recentes, eles resolveram descansar um pouco, e até mesmo o Sol e a Lua trocaram de turnos 2 vezes para averiguar a segurança do casal, se é que você me entende. Por fim, avistamos o protagonista indo para o trabalho, enquanto novamente sua esposa esperaria por sua volta ansiosamente, e o primeiro trabalho que ele teria para aquele dia seria justamente destruir a família Zhang. Como eles eram apenas formigas aos olhos do Lorde demoníaco, ele se perguntava como que eles poderiam viver em uma mansão tão grande assim, e qual a quantidade de óleo e de água havia realmente sido removida. Em plena luz do dia não tinha nenhum guarda na entrada, o que era relativamente suspeito, e por fim ele resolveu sair dali e foi teletransportado para o salão da família Zhang, mas aparentemente não tinha ninguém por ali, o que deixou o protagonista confuso com tudo aquilo. Para saber o que acontece a seguir, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like para apoiar o meu trabalho e a continuação dessa obra. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, e desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!